Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estão assistindo minha aula, mas bem-vindos à aula de Química, quarta. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Química Orgânica. E quando eu falo continuidade, é porque eu quero que vocês recapitulem todas as propriedades que a gente viu sobre o átomo e sobre os estudos da classificação dessas cadeias de carbono. Por quê? A gente vai utilizar muito elas agora no estudo das funções orgânicas. Sim, a gente está elevando o patamar assim, de estudo da química orgânica. E a gente trouxe esse ponto, né? Funções orgânicas. O que é isso, professor? A gente já sabe que a química orgânica já é para estar aí na cabecinha de vocês. A química orgânica, ela é a química que estuda os compostos do carbono e suas propriedades. Não é isso? Foi questãozinha na prova, hein? E hoje sabe-se que existem mais de 19 milhões de compostos orgânicos no mundo, assim, de forma sintetizada, de forma natural. E aí eu pergunto a vocês, já imaginou se vocês tivessem, 19 milhões de animais de estimação para vocês darem nome? Já imaginou? O quão louco seria na cabeça de vocês? A mesma coisa ocorreu com a química orgânica. Foi criada essa posição de funções orgânicas para isso. Organização. Porque eles pegaram essas funções orgânicas, viram que delimitados grupos têm as mesmas funções, características parecidas, então eles dizem, não, cada grupinho desse daqui que é composto, por exemplo, só de carbono e hidrogênio vai ter um nome, cada composto desse que é composto, cada composto que tem carbono, hidrogênio e oxigênio também vai ter só um nome, e assim a gente vai organizando e mudando alguma coisa ali e ali, para ficar tudo organizado. Foi basicamente isso. Lembrando que cada função orgânica é composta por substâncias que apresentam as mesmas propriedades químicas, ou seja, elas têm semelhança. O que faz determinado composto possuir um comportamento químico semelhantes presente no mesmo grupo funcional. Então, hoje nós aprendemos duas palavrinhas já, funções orgânicas e grupos funcionais. Ou seja, o que é um grupo funcional? Determinado agrupamento de átomos. A gente vai ver que tem agrupamento de átomo OH, Cl, às vezes só nitrogênio. E esses grupos, eles vão querer ou não, assim, querendo ou não, eles vão nomear nossas funções orgânicas. Existem principais tipos de funções orgânicas e a gente vai estudar todas elas. A gente tem os hidrocarbonetos, as cetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos, as aminas, as amidas, os ésteres e os éster, entre muitos outros, mas esses são basicamente os principais. E a gente vai ver que existem grupos ainda mais seletivos, são assim a elite zona das funções orgânicas, que são os grupos oxigenados, os grupos nitrogenados e o grupo dos halogênios, que vão ter ali grupos específicos, por exemplo, os grupos oxigenados, você já sabe que tem oxigênio. Os grupos nitrogenados, você já sabe que tem nitrogênio. E os grupos halogênios vão ter ali cloro, flúor, e esses grupos que estão ali na nossa família dos halogênios. Belezinha? Continuando então, são 12 principais funções, as quais eu já falei. Colocando ali nos que eu já falei, que foi hidrocarboneto, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, amina, amida, nitrocompostos e o haleto orgânico. Ou seja, esse pessoalzinho aí tá todo metido e a gente vai estudar cada um deles. Professor, e como é que a gente vai estudar cada um deles? Por nomenclatura. Nós iremos fazer a nomenclatura com base em algumas regras, alguns conceitos. Vou dar um exemplo para vocês. Nas operações matemáticas e nos sistemas numéricos internacionais, coisa que está bem dentro já da vida de vocês. Por exemplo, os cálculos e números que nós aprendemos no Brasil são os mesmos dos Estados Unidos, da Europa. Apesar de culturas e idiomas diferentes, qualquer um alfabetizado de qualquer nação ocidental é capaz de entender que 2 mais 2 é igual a 4, certo? Ou seja, vocês veem que essa numerologia, ela é tipo universal. Assim ocorre a química orgânica.
E na química orgânica existe a IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. IUPAC em português, né? Ela é uma organização que padroniza questões químicas para qualquer cientista em qualquer país fale a mesma língua. Ou seja, isso é isso aqui, isso aqui. Pedra é pedra, pedra é pedra, pau é pau. Basicamente isso. Vão falar a mesma língua. Claro que vai mudar o idioma, né? Mas vão entender ali o básico do basicão, eles vão entender. Graças à IUPAC foram estabelecidas algumas regras para dar nome a esses compostos de acordo com suas estruturas. E é aqui onde vocês vão ter que ficar em estado de flow. Quero que vocês fiquem aqui comigo, aqui, ó. Vamos entrar em estado de flow junto. Professor, o que é estado de flow? Quando vocês estão em concentração máxima, olhando aqui, simplesmente para mim, absorvendo tudo, nem que seja por mitose. Quem não souber o que é mitose, converse aí com a professora ou professor de biologia de vocês. Então, quais são as principais regras? Vocês têm que primeiro saber que a nomenclatura é dividida em 3 grandes pilares. O prefixo, o infixo e o sufixo, beleza? O que seria esse prefixo? É o que vem antes do restante do nome. E o prefixo indica o número de átomos de carbono em qualquer composto que tem. Ah, professor, quer dizer então que eu tenho que contar cada um dos carbonos e dizer qual é ele? Basicamente isso. Mas não vai ser ainda todos os carbonos. Serão os carbonos da cadeia principal, que a gente vai também aprender como é que a gente escolhe essa cadeia principal. Mas continuando, prefixo indica o número de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal. O intermediário é o tipo de ligação, ou seja, ligação dupla, simples ou tripla. E por fim, a gente tem um sufixo que indica a função orgânica a qual o composto pertence. Belezinha? Basicamente isso. Por exemplo, o número de carbonos, que seria o prefixo. A gente tem met, et, prop, but, pent, ex, ept, oc, non, dec. A gente vai trabalhar basicamente ali até o 10º, porque é o mais usual, polímeros muito grandes geralmente não são abordados em prova, e a gente vai ficar com esses 10. E eles vão acompanhar a gente em todas as funções orgânicas, todas. Todas a gente vai ter met, et, prop, but, pent, ex e assim sucessivamente. Igual o intermediário. O intermediário vai acompanhar a gente até o final do ano, assim como o prefixo. Então, a gente saber que toda a nossa cadeia principal é composta por ligação simples, a gente coloca um an. Se a gente tem uma ligação dupla, en. Se a gente tem 2 ligações duplas, dien. Se a gente tem 3 ligações duplas, trien. Vocês viram que saiu dien, uma dupla, dien, 2 duplas no caso, e trien, 3 duplas. Por fim, a gente tem as triplas. Se a gente só tem uma ligação tripla, in. Se a gente tem 2 ligações triplas, a gente tem diin. Se a gente tem 3 ligações triplas, a gente tem trien. E se a gente tem uma dupla e uma tripla, a gente tem en. Ok? Tentem, coloca na cabecinha de vocês isso principal. Professor, o que é que eu preciso aprender mesmo assim para me ficar já, para me saber o basicão. Saber pelo menos até o número 5, ou seja, met, et, prop, but, pent, pentacampeão, pent, hexacampeão, ex. Então, aprendam essa nomenclatura de número de carbonos. Quando eu tenho um pent, eu tenho 5 carbonos. Quando eu tenho um met, eu tenho 1 carbono. Quando eu tenho et, eu tenho 2 carbonos. E assim vai continuando. Só tenho ligação simples, an. Só tenho ligação... Eu tenho uma ligação dupla, en. Eu tenho uma ligação tripla, in. Basicamente isso. Beleza? Sobre as funções, elas vão mudar de acordo com o que a gente vai estudar. Por exemplo, quando estudar hidrocarboneto, a nomenclatura vai terminar em O.
Quando a gente estiver estudando os álcools, ou o enol ali, a gente vai terminar em ol. Quando a gente estiver estudando os aldeídos, a gente vai ter al. Quando a gente estiver estudando cetona, a gente vai ter ona no final. E ácido carboxílico oico. Belezinha. E eu vou dizer logo uma coisa. A gente só aprende nomenclatura fazendo. Porque é treinando, com base no treino. Você não fica maromba no primeiro dia de treino, não. Então, você, para marombar, ficar fortinho ali, a gente tem que ir para academia por um bom determinado tempo. Assim é a nomenclatura. A nomenclatura você precisa de tempo e dedicação. Eu vou colocar aí na telinha de vocês a nossa primeira classificação, nossa primeira nomenclatura. E a gente vai começar pelos hidrocarbonetos. Professor, o que são os hidrocarbonetos? A gente vai ver mais a fundo que os hidrocarbonetos são elementos formados apenas por carbono e hidrogênio, ok? Não tem mais nenhum tipo de elemento, só carbono e hidrogênio. Carbono, hidrogênio, até dá uma dor. Então seria basicamente isso. Na telinha de vocês aí, nós temos esse camaradinho aí bonitinho. Para decidir a cadeia principal, a gente segue algumas regrinhas. A primeira, ela tem que ser o mais linear possível e conter o maior número de carbonos. Ou seja, quanto mais retinha, mais ok está a nossa. Porém, se eu tiver ali um número de carbonos descendo, eu sigo também, porque eu burlo essa regra quando eu quero muito mais carbonos. Então, primeiro, uma maior quantidade de carbono na cadeia principal, o mais retinho possível, beleza? Por exemplo, se eu tiver 6 carbonos na linha reta, poderia ser minha principal? Poderia. Mas se eu tiver um descendo e outro subindo aqui, por exemplo, eu posso pegar esses carbonos também e delimitar como uma sequenciazinha bonitinha. Nós iremos ver aí no delimitar dos nossos estudos sobre nomenclatura como é que faz. Porém, vamos focar aqui na nomenclatura mais simples. O que é que a gente faz primeiro? Conta o número de carbonos da nossa cadeia. Nessa nossa cadeia, a gente tem 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. A gente já tem um but, 4 carbonos, but. Bem ali, a gente tem 2 insaturações. Ó, o nomezinho, ó, saturada simples, insaturada dupla ou tripla. A gente já tem 2 insaturação ali. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca but de eno. Nomenclatura mais simples. Professor, não entendi. De novo, but, 4 carbonos, dien, 2 ligações duplas, e O no final ali, no finalzinho do N ali, O por quê? Porque a gente tem hidrocarbonetos. Vejam que a gente só tem carbono e hidrogênio, beleza? Então, essa nomenclatura assim, mais simples possível fica but de eno. Mais na frente a gente vai ver que nós precisamos colocar as insaturações de onde elas se localizam. Então, a gente coloca but, que é o número de carbonos, 1, 2, que são os carbonos onde estão nossas insaturações, ligações duplas no caso, dien, porque eu estou dizendo ali dien, 2 ligações duplas, O, hidrocarbonetos. Então, fica but 1, 2, dieno, beleza? Nomenclatura. Vocês viram que é mais atenção? Contar o número de carbonos, saber se tem saturação ou não. E assim a gente vai seguindo nossa vida. E aí, como a gente já começou a falar sobre isso, a gente vai precisar ordem de numeração nas cadeias. Vocês viram que essa cadeia inicial, ela estava numerada bem bonitinha. 1, 2, 3, 4. É o que a gente tem que fazer para se organizar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim a gente vai meio que se organizando. Professor, mas o que é que eu preciso para fazer essa numeração? A gente tem uma regra, a gente tem uma ordem para essa sequência, assim, digamos. A gente segue, primeiro, o grupo funcional, para fazer essa contagem. Segundo, a gente segue onde está a insaturação. A primeira insaturação que estiver carbono ali, é o primeiro. Professor, não entendi. Por exemplo, nessa anterior, por que a gente não poderia começar a contar do último carbono?
Porque a insaturação está lá pertinho do primeiro carbono que eu comecei a contar. Então, como a insaturação está lá, a ligação dupla está lá, as ligações, eu começo desse primeiro carbono. Ramificação também vai delimitar de onde eu começo a minha primeira contagem, beleza? Ou seja, se houver grupo funcional, a numeração começa do carbono que estiver mais próximo ao grupo funcional. Se possuir uma ligação dupla, a contagem do primeiro carbono deverá ser um daqueles que compõem ligação dupla. Como consequência, o segundo carbono da cadeia será o outro carbono que compõe a ligação dupla. Se houver grupo funcional, essa regra perde força contando do carbono que tiver o grupo funcional. Contudo, a ligação dupla ou tripla deverão estar na cadeia principal. Entenderam? Vamos lá de novo. Eu preciso ter todas essas minhas regrinhas seguidas. Grupo funcional, ligação, ramificação. Professor, não tem um grupo funcional. Então começa ligação e ramificação. Professor, não tenho ligação. Professor, não tenho ramificação. 3 aqui, ó. Professor, não tenho um grupo funcional. A gente vai ligação e ramificação. Professor, não tenho ligação. A gente vai para o ramificação. Professor, não tenho ramificação. Maior número de carbonos na cadeia principal. Estamos entendidos? Isso é o que vocês têm que sair daqui hoje. Feras é nessa partezinha de saber onde é que tá aqui, onde é que tá. Ligação. Começar a entender essa tabelinha de número de carbonos. No caso, prefixo, infixo e sufixo. Beleza? Vocês sabendo disso, vocês já estão fera em nomenclatura de química orgânica. É importante também separar o que é cadeia principal e o que é ramificação. E em numeração, cada carbono mais próximo da ramificação, se não houver ligação dupla ou grupo funcional. Se houver, segue a ordem da importância da regra. No nome do composto, escrevemos as ramificações e seus números de posição primeiro, depois o restante, como a gente fez lá no primeiro. Os formatos de ramificação possuem nomes próprios e se houver mais de um composto, elas são escritas em ordem alfabética, desconsiderando o prefixo dos nomes ramificados de tri. A gente vai ver isso com mais calma. Essas são as regras que vocês têm que focar aí na cabeça de vocês. Mas como eu disse, nomenclatura não dá pra gente ficar só lendo. A gente tem que treinar. E para treinar eu já trago aqui o primeiro grupo funcional, que eu já dei até um spoiler, que são os hidrocarbonetos. Toda vez que eu tiver um hidrocarboneto, como a gente viu lá no iniciozinho, a gente vai finalizar em O. Então, o prefixo vai ficar aqueles de acordo com o número de carbono, os infixos an, em, in, de acordo com a insaturação, ligação simples, dupla ou tripla. E finalizando, o grupo funcional a gente amarra aqui. Vai sempre terminar em O, porque a gente está falando de hidrocarbonetos. Beleza? Vamos iniciar aí pela nomenclatura do butano. Às vezes, só pegando pelo nome, eu já tenho que saber qual é a minha estrutura. Butano. Met-et-prop-but. Já sei que tem 4 carbonos. An, ligação simples. O, hidrocarbonetos. Fechei. Já sei como é a minha estrutura. Eu, por obrigação, tenho que ter 4 carbonos. Cada um desses carbonos, a gente lembra, por favor, que eles têm 4 valências, ou seja, tem que fazer 4 ligações. Então, se na minha estrutura principal eu tenho 4 carbonos e eles já vão estar fazendo uma ligação simples entre eles, eu tenho que completar o restante com hidrogênio, porque a gente está falando de hidrocarbonetos, ok? Então, continuando aí, eu vou botar na telinha o butano de vocês. Então, a gente começa a contagem. Só para reforçar, a gente tem na cadeia principal 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, met, et, prop, but. Então, nosso prefixo é but. Como a gente não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, a gente não tem insaturação. Então, é uma cadeia saturada. Então, ela vai ser an, apenas ligações simples. E grupo funcional, O, hidrocarboneto. Só tem o carbono e hidrogênio. Vocês viram como são bonitinhos? Para ser mais assim, mais
específico, os hidrocarbonetos são divididos em grupos. Quando eu tenho apenas ligações simples, eles são conhecidos como alcanos. Ligação duplas ali são os alcenos. A gente também tem os alcinos e os alcodienos. E a gente vai ver cada um deles, que a classificação de cada um desses hidrocarbonetos vai de acordo com cada insaturação nas ligações. Belezinha? Como a gente já viu muita coisa hoje, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar um exercício de treino para vocês. A gente já viu como é que classifica o butano. Eu quero muito que vocês tentem fazer essa classificação. Tô mandando um materialzinho cheio de tabelas. Essas tabelas, elas vêm como um facilitador de vocês pegarem essas nomenclaturas. Tentem, por favor. Eu vou deixar aí uma questão com 6 nomenclaturas para vocês efetuarem, só de hidrocarbonetos. Já tô dando um spoiler. Então, toda a nomenclatura termina com O. Então, vocês prestem mais atenção no prefixo e infixo. O sufixo não se preocupem tanto, porque vai ser base. Hidrocarboneto, O. Belezinha? Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, tanto no grupo como privado. Pode me mandar áudio, mensagem na quarta-feira, de 7 às 18 horas, ou seja, 6 horas da noite ali. Podem me mandar essas dúvidas que eu estarei disponível para cessá-las. Semana que vem, a gente corrige nosso exercício de nomenclatura de carbonos, finaliza os hidrocarbonetos e fala um pouco mais sobre alcanos, alcenos, alcinos, para ver esse conteúdo mais aflorado e vocês já terem uma base de nomenclatura, beleza? Tenham todos um ótimo dia e até quarta-feira que vem.